Bom dia, cá estamos mais uma vez no nosso bom dia, que você acorde de verdade, corpo, alma, espírito, e que você esteja na posição que Deus quer te encontrar quando chegar. E a vida nos reserva muitas coisas, dificuldades, tristezas, alegrias, celebração. A vida pede celebração. E aí, às vezes, encontro você triste, cabisbaixo, cheio de dores. E aí a gente se lembra, tem uma pessoa que tem o poder de entrar na tua vida e modificar a tua história. Mas você tá tão enraizado, sabe? No preconceito de não vou mudar não, eu nasci assim, eu cresci assim, o complexo da Maria Gabriela, né? Que tem que ser sempre daquele mesmo jeito, frequentar os mesmos lugares, né? E aí você começa a definhar, que nem diz minha netinha. Minha netinha ganhou um gatinho. E aí, quando ela passava muito tempo com esse gatinho no colo, ela dizia: vovó, ele vai definhar, né? E assim estamos nós, muitos de nós, querendo estar só no colo, só no carinho, só assim, no alisadinho. E aí, quando vem a prova, quando vem a dificuldade, quando vem a tribulação, você não sabe o que fazer, porque você tá ali só passando a mãozinha, né? Oh, Jesus, que coisa, eu tô sofrendo tanto, eu tô isso tanto, eu tô tanto. E aí você se esquece de que tem um Deus que pode todas as coisas e que vai mudar completamente a sua história. Essa foi só a introdução do que Deus tem para falar com você hoje, do mesmo jeito que falou comigo. Eu creio que ele vai falar com você. Tem uma mensagem na palavra de Deus que hoje me chamou a atenção. Enquanto eu me preparava, que já tinha até pensado em outros temas, mas Pedrão tinha que ser ele. Ele vê Jesus no meio de uma tempestade, andando sobre as águas. E aí tá lá em Mateus capítulo 14, ele fala que Jesus aparece aos discípulos, esse texto, andando sobre as águas, durante uma tempestade. E Pedro, ao reconhecer Jesus, primeiro ele leva um susto: Senhor, é tu mesmo ou é um fantasma, né? Depois ele diz: Senhor, é tu? Então eu quero também. Pedro era o espetáculo do sanguíneo como eu. Ele via as coisas acontecendo e ele queria para ele. Lá no lava-pés, Jesus está lavando os pés. Ele diz: não, você não vai lavar nada meu, não. Eu é que tenho que lavar o seu. Aí Jesus diz: Pedrão, ei, acorda. Se eu não lavar os teus pés, tu não tens parte comigo. Então, Senhor, não lava só o pé, não, lava tudo. Esse era Pedro, o exagerado mais apaixonante que nós conhecemos. E aí, Pedro reconhece Jesus e pede para andar sobre as águas. Jesus diz: pode vir, Pedro. E ele começa a andar sobre as águas. E ele vive talvez uma das experiências mais tremendas que o cristianismo cita, porque um espelho de água, meu amigo, me diga aí, não é cimento, não é asfalto, não é calçamento, não é areia, né, batida para a gente andar por cima, não. Água é mole. Não tem como você ficar em cima. Mas Jesus transforma aquela água mole em piso firme para que Pedro pudesse andar. Diz a palavra de Deus que Pedro estava assustado, mas ele enfrentou seus medos e disse: eu vou com Deus. Eu vou com Deus por sobre as águas, eu vou com o meu Senhor, eu confio em Jesus. Mas de repente, ele lembra da tempestade. Ele lembra da tempestade que estava acontecendo naquele momento. E ele perde o equilíbrio. Ele perde o chão que estava já posto pelo próprio Deus.
embaixo dos seus pés. E assustado com o vento, ele começa a afundar e clama pela ajuda de Jesus. E aí Pedro diz: se é o Senhor mesmo. No primeiro momento, antes dele encarar as circunstâncias, ele disse: é tu mesmo, manda que eu vá ter contigo. E aí Jesus simplesmente, meu amado, diz: venha experimentar tudo que eu tenho para te oferecer. Venha andar sem medo sobre os maremotos, terremotos, tempestades que a vida te oferece, porque eu estou contigo, eu sou a sua segurança. Eu sou o caminho certo, eu sou o teu apoio, eu sou aquele que te sustenta pela mão, que te conduz em meio às adversidades. E aí ele começa a andar. Mas quando ele começa a olhar que ainda está no meio da tempestade, assustado com o vento, ele perde a condição de segurança e passa a condição de frágil, de, meu Deus, qual o contexto, qual a palavra? Acha aí, menino, me ajuda. Qual a palavra de uma pessoa desesperada, desesperançoso, que está vendo que está no meio de uma situação difícil? Aí ele vai e afunda. E aí ele começa a pedir socorro. E aí tem vários trechos na palavra de Deus que nos fazem lembrar de várias pessoas. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Eita Deus, Senhor, Jesus, 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 me socorre. Jesus, me ajude. Então, Jesus, sabe o que Jesus faz? Ele estende a mão. Ele anda sobre as águas em direção a Jesus. E aí, quando ele repara na força do vento, na violência das águas, em tudo aquilo que pode lhe causar danos. Gente, quando a gente está com Jesus, nada pode causar danos. Nada pode te desestruturar. Você está com Jesus. Nós temos medo de tudo, temos medo de assalto, temos medo de doenças, temos medo de morrer. Aquele que está em Cristo não teme nada, porque Jesus é a sua segurança, é o seu porto. A gente coloca a nossa expectativa em tanta gente, no pastor presidente, no pastor vice-presidente, no homem, na irmã de oração. Mas você esquece que quem de fato está contigo e que te faz andar por sobre as águas e que te faz entender que o propósito dele é bem maior do que os teus projetos e planos. Esse é o nosso Deus, que caminhou com Moisés, que deu Isaque a Abraão, que fez Jacó prevalecer contra o anjo. Eita glória! E ser transformado, e ser conduzido pelo próprio Deus ao arrependimento. Até o próprio Sansão, que esqueceu de que para que ele tinha nascido e começa a fazer uma besteira atrás da outra. Esses somos nós, mas existe um Deus que nos salva todos os dias das nossas escolhas. Não entre em pânico. Tem salvação para você, tem jeito para você, tem libertação para você, tem plano de Deus já escrito lá no livro, das páginas da tua vida, que já estão te livrando do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, da enfermidade, da mentira, da hipocrisia de muitos. Eu lamento que as pessoas tenham esquecido de quem é Deus. E aí Jesus estende a mão e segura Pedro. Ei, Jesus hoje está com a mão estendida e quer te segurar, Pedro. Pedro, Maria, Sandra, Joana, Cecília, Isabel, Dinha, Rejane, Rosinha, todos vocês vão ser alcançados se vocês quiserem
clamar e puderem segurar na mão desse Deus, Ele não solta a sua mão. Ele não solta você. Ele não solta quem Ele ama, quem Ele quer salvar. Ele segura e diz: homem de pequena fé, por que você duvidou? Tipo assim, eu estava aqui o tempo todo, nada ia te acontecer. Continua olhando para mim. Eu conversei com uma pessoa esses dias, eu converso com tanta gente, que às vezes eu não associo o nome à história. E também não vem ao caso. E a pessoa estava exatamente me dizendo: pastor, eu não estou mais na igreja não. Eu sou igreja, eu tenho Jesus no meu coração, eu não vou mais para a igreja não. É só decepção, é só mentira, é só engano. Não quero mais estar na igreja não, estou tão ferido. E eu falei: a palavra diz que Jesus vem buscar uma igreja. É verdade, nós somos igreja. Mas sozinhos, nós não somos membros do corpo. Nós temos que estar lá na igreja, capenga, cheio de defeito. Tem um texto que eu acho muito legal, e eu vou procurar qualquer dia para ler para vocês, que diz que em Coríntios tinha isso, né? Tessalônia tinha não sei o quê, outras igrejas citadas na palavra de Deus. Todas as igrejas têm defeitos, mas Jesus é perfeito. Eu preciso estar com os defeituosos para aprender que eu também não sou perfeito. Mas à medida que eu me aproximo de Jesus, eu vou ficando mais parecido com Ele. E eu vou entendendo que o amor encobre multidões de pecados, encobre a minha podridão da minha carne, perdoa e sara as minhas feridas e me chama de filho. E eu tenho um pai. Não olhe as circunstâncias. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus. E ele segura o Pedrão na mão de Deus e Jesus tem uma palavra para você. Por que você duvidou? Eu jamais te soltaria. Por que você duvidou? Eu te faço andar por sobre as águas. E eu te digo: eu te amo, filho. Eu te amo, filho. E esse mesmo Jesus que nos faz andar por sobre as águas, Ele preparou um lugar especial, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Nada que Ele tenha preparado para nós. As pessoas importantes, né? As pessoas importantes também podem ver Jesus. Importantes nessa terra, presta atenção. Não vai dizer a pastora está falando, não. Todos têm acesso a esse Deus, a encontrá-lo, a desfrutar da sua presença maravilhosa. Mas nem todos compreendem a grandeza de servir a Deus com fidelidade. E que o Senhor, neste dia, nos abençoe, nos guarde e nos dê a paz que excede todo entendimento. Beijo no coração, partiu o trabalho, que Deus te abençoe. Fica com Deus, em nome de Jesus. Amém. Tchau, pessoal.